RC10. Oferecimento Água Santa Joana, a melhor água do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal, leve mais que economia. Leve o Economizaço Açaí com você. Aproveite, é só correr pro abraço. Teremos amanhã, 6 horas, a partida final do Campeonato Pernambucano. É o segundo jogo da decisão. No primeiro, as equipes empataram, Náutico e Sport. O jogo foi na Ilha do Retiro, o empate por 3-3. O que significa que, para o jogo de amanhã, ninguém tem vantagem. O empate leva a decisão para os pênaltis. O vitorioso vai ser o grande campeão do Pernambucano. A pergunta que se faz é, num momento como esse, diante de um clássico tão tradicional, é o terceiro clássico mais antigo da história, né, do futebol brasileiro, só fica atrás do clássico vovô entre Botafogo e Fluminense e o Grenal, Grêmio e Internacional. Diante disso, diante do que as equipes jogaram, tem algum favorito para ser o campeão do Pernambucano? Alguns analistas acham que em clássico não há favorito, independente da condição das equipes. Outros imaginam que até pode haver favorito, mas quando chega numa decisão, tudo se iguala. Eu sou daqueles que acredita que há favorito em qualquer momento, basta analisar o contexto das duas equipes. Ainda que, é preciso ressaltar, o favoritismo não necessariamente vai ter ali a certeza do campeão. Às vezes o favorito perde, é derrotado por algum erro que cometa. Aí a final de um campeonato é certamente um jogo em que ganha aquele que erra menos. Mas o favorito é o Náutico, tá muito claro isso. O Náutico tem uma campanha sólida, o Náutico tem um trabalho longevo, o Náutico tem uma estrutura já assimilada pelos jogadores, e isso faz diferença. E ainda que tenha cometido erros, sobretudo defensivos no jogo passado, o Náutico entra com uma condição melhor, né? Tá mais fortalecido para esse duelo. E ainda tem a favor dele o fator casa, conhece os aflitos, joga lá, e o fator torcida, todos os ingressos vendidos, ampla maioria de torcedores alvirrubros. E torcedores que, diante da campanha, estão otimistas. Então certamente vão estar lá entusiastas do título, da equipe, menos para cobrar e mais para incentivar. No caso do Sport, a equipe melhorou em relação ao que apresentou ao longo dessa temporada. É uma temporada que começou para o Sport com um número de jogos menor do que o Náutico, porque os primeiros foram disputados pelos garotos da base, que a equipe estava em formação, ainda está em processo de formação, tem um trabalho de curto prazo e um trabalho que ainda não encontrou sequer um modelo preciso. Primeiro tempo do jogo na Ilha do Retiro, o Sport teve muita dificuldade e no segundo tempo conseguiu se ajustar. E aí o segundo tempo do Sport na Ilha foi melhor do que o primeiro. Se o Sport jogar o que apresentou no segundo tempo da Ilha, certamente vai dificultar as coisas para o Náutico. Mas ainda assim, o trabalho do Náutico está mais estruturado, por isso que a minha visão é de que o Náutico é o favorito para se sagrar o campeão pernambucano. Hoje, inclusive, é uma data importante para o técnico do Náutico. O técnico Hélio dos Anjos completa aniversário hoje. Certamente isso também vai ser um fator motivacional, né, para os jogadores. Deve ter algum tipo de comemoração interna na concentração e é possível que os atletas tenham a intenção de oferecer o título ao treinador, né, no dia de amanhã. Sobre a montagem das equipes, o Sport ainda tem uma desconfiança porque jogou na quinta-feira pela Copa do Brasil, foi muito mal, ainda que se fale que o time era montado por reservas, mas os titulares entraram e a equipe não cresceu significativamente. E, ainda com os titulares, não conseguiu fazer sequer um gol no time da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, que tem uma qualidade técnica muito inferior àquilo que o Sport vai enfrentar contra o Náutico. Então, levanta também uma desconfiança do trabalho do Roger, do desempenho dos jogadores. Mas é claro que a motivação é diferente diante de uma final de campeonato na casa do adversário. Imagino que o Náutico deve usar a mesma estrutura, a mesma estratégia, com linhas altas, um time muito ofensivo,
E o Sport provavelmente não vai ser tão ousado quanto foi na Ilha do Retiro, mas também não deve se furtar ao ataque, porque é um perfil também do Roger, foi atacante e gosta de jogar para frente. A gente espera um jogo movimentado, um jogo com gols, acho que o jogo vai ter muitos gols, eu não sei se a mesma quantidade, né? Foram 6 no primeiro jogo, acho que uma quantidade menor, mas devemos ter alguns gols nessa decisão e conheceremos o campeão amanhã por volta das 8 da noite, se é que a partida não vai ser disputada nos pênaltis. Para fechar aqui o momento RC10, vamos falar também sobre o Central. Ontem tivemos a definição dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Central está no grupo A8 e esse grupo tem ABC de Natal, América de Natal, Laguna do Rio Grande do Norte, Souza da Paraíba, o Souza aquele que eliminou o Santa agora na Copa do Brasil, Maguari aqui de Pernambuco e a Patativa. Os outros 2 representantes de Pernambuco estão no grupo A9. Retrô, Decisão, Serra Branca, 13 da Paraíba, Lagarto de Sergipe e o Sergipe. Olha, o grupo do Central é um grupo difícil. ABC e América são 2 times tradicionais. O Souza é um time que tem aprontou para o Santa e tem trazido sempre dificuldades para os grandes da Paraíba. E o Maguari, uma equipe organizada aqui do interior do estado, um clube empresa com investimento. Então o Central certamente vai ter uma vida complicada na Série D. Dos 6 times aqui, 4 classificam para o mata-mata. Torcer para o Central estar entre esses 4. Acredito que, se a gente olha aqui, né, pro grupo, vamos apostar em ABC, América, Central e a disputa do Souza e do Maguari para ver quem fica com a 4ª vaga. Mas o Central vai ter que montar uma equipe forte, ter um trabalho bem consistente para conseguir essa classificação. Pela participação, o Central ganha R$500 mil, 500 mil. E fora isso, toda a logística, transporte, alimentação, viagem, tudo isso é bancado pela CBF. Quem passa de fase vai ganhando premiações a cada nova fase atingida. Manhã Cidade, RC10. Oferecimento Água Santa Joana, a melhor água do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal, leve mais que economia. Leve o Economizaço Açaí com você. Aproveite, é só correr pro abraço. 7 horas da manhã, agora vamos falar de tecnologia. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Papo Tech com Leonardo Santos. Toques exclusivos e opções de personalização são os novos recursos da versão paga do WhatsApp. Vamos detalhar isso para você agora com o especialista em tecnologia, Leonardo Santos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais uma coluna. Hoje a gente vai falar sobre o WhatsApp pode ganhar uma versão paga. Esse assunto muito provavelmente vai mexer com a vida digital de muita gente aqui no Brasil, já que o WhatsApp é um dos meios de comunicação mais populares da internet, né? Dos meios digitais aqui no Brasil. Mas calma, antes de entrar em pânico, é importante entender que o aplicativo, né, o WhatsApp, não vai deixar de ser gratuito. Entenda, a ideia da Meta, a empresa dona do WhatsApp, é criar um plano de assinatura opcional, com recursos extras para quem quiser pagar aí por uma experiência mais completa. Ou seja, quem quiser continuar usando o Zap normalmente, como já usa hoje, provavelmente não vai precisar pagar nada. De acordo com informações encontradas em versões de teste do aplicativo, a Meta está desenvolvendo um pacote de recursos focado principalmente em personalização e conveniência.
tá? Uma das primeiras novidades seria um pacote exclusivo de figurinhas, aquelas famosas figurinhas que já fazem parte da cultura de conversas aqui no Brasil. A ideia é oferecer stickers diferenciados para quem assinar o plano. Outra mudança importante seria na aparência do aplicativo, né? Usuários do plano pago poderiam escolher temas diferentes para o WhatsApp, mudando cores e o estilo da interface. Também estaria em desenvolvimento a possibilidade de personalizar o ícone do aplicativo que aparece na tela de início, né? Aquele íconezinho verde que aparece na tela aí do celular, você também poderia mudar. Outro recurso interessante envolve notificações. No plano Premium, o usuário poderia escolher sons exclusivos para mensagens, criando alertas mais personalizados. Mas talvez uma das novidades mais úteis, né, seja algo relacionado à organização das conversas. Hoje, no WhatsApp, você pode fixar no topo da sua lista ali apenas 3 conversas. Isso significa que apenas 3 chats podem ficar visíveis ali no topo do seu Zap. Em um futuro plano pago, esse limite poderia subir bastante aí, né? De até 20 conversas fixadas no topo da tela. Uma outra possibilidade, essa daqui a melhor de todas, tá? Presta atenção. É a possibilidade de você tirar, né? Remover anúncios em algumas áreas do aplicativo. Algo que pode se tornar um benefício do plano pago, tá? Hoje a gente já tem um aviso da Meta dizendo que teremos anúncios nos status e nos canais do WhatsApp, naquela abinha de atualizações do app. E aí a ideia da Meta é monetizar o aplicativo sem necessariamente cobrar de todo mundo, né? Uma lógica parecida com o que a gente já tem hoje no Spotify, no YouTube, no Telegram, né? E agora o WhatsApp pode seguir o mesmo caminho, né? Mas tem um detalhe importante, essas novidades ainda foram encontradas em versões beta do aplicativo, né? Ou seja, versões de teste usadas por desenvolvedores e testadores. Isso significa que alguns recursos ainda podem mudar antes do lançamento oficial ou ainda nem chegar, né? Inclusive a Meta nem anunciou o preço, né? Um possível valor para essa assinatura e nenhuma data exata. E no caso do WhatsApp existe um desafio, né, relacionado à questão da monetização, porque o aplicativo não tinha um modelo forte de monetização. Então criar um plano premium pode ser uma forma de gerar receita sem prejudicar quem prefere continuar no plano gratuito. Agora fica a pergunta final. Será que as pessoas realmente vão pagar por isso? Você que está me ouvindo, você que está aí no estúdio, atenção, você locutor que está aí no estúdio, me conta. Você pagaria por uma versão premium do WhatsApp, dependendo aí dos recursos que ele pode ter? Me conta, porque eu quero saber, e na próxima semana a gente volta com mais uma coluna. Manhã Cidade. Após o intervalo, começa a venda de ovos de Páscoa nos supermercados. Cidade FM.